Muito bom. Rafael, acho que o povo está tudo no Clubhouse hoje, está todo mundo para lá, É, né? mas é para onde a gente vai na próxima semana, né, Paulo? Precisamos já Já contar tá- para o povo que a gente já está no Clubhouse. Pois é. Aprendendo. Ah, Eu acho assim que muitas redes, assim, acho que vai mudar bastante nos próximos anos. Todas essas redes que a gente tem, elas continuarão existindo, mas vem muita novidade por aí. Eu acho que a gente chega até no fim de 2021 bombando de novidades nas redes. pois é, eu estava, antes da gente entrar aqui, eu estava. Olá, Guilmar. Eu estava vendo exatamente um bate-papo lá no Clubhouse de um cara top lá do LinkedIn, e ele estava falando que a percepção dele é que o Clubhouse veio para ficar porque ele vem com esse formato diferente, né? Simplesmente de bate-papo sem imagem, troca de muito conteúdo com um público muito qualificado, que é Paulo, uma tendência que veio para ficar. deixa eu falar um oi para minha queridíssima amiga Guilmar, que eu estou morrendo de saudade. E que A ela. Pri também é organizer, tá aí, ó. Guilmar, que saudade. Super beijo. O pessoal tá Paulo, entre... e aí, o pessoal que a gente vai comentar hoje, a gente vai contar bem rapidinho, que são 30 minutos, que a gente está cheio de novidades esse ano na Simpoiu. A gente está lançando agora em março um curso assim bem diferente mesmo, que é uma jornada da pessoa assim por completo. A gente não vai fazer nenhum spoiler ainda agora, mas a gente vai contar o que é esse curso. E a gente está com alguns cursos agora em março, né, Paulo? Isso, Para Márcio, falar da estratégia. estratégia de marca e marketing. E a gente vai trazer toda semana aqui um bate-papo bem rapidinho. A gente vai contar uma novidade para vocês. E lembrando uma coisa, no dia 26, a gente tem um sextou falando da beleza. Ó, Falando como a gente fica cada vez mais bela, cada vez a gente se cuida mais. E assim, é uma questão não só da beleza, como da saúde, né, Paulo? aí agora eu vou ser obrigado. Não é assim como a gente fica mais bela, como ficamos mais belas e belos, porque é para todo mundo. E Não assim, tem essa. de algo assim totalmente sustentável. Gente, vocês Nossa. vão falar com um cientista que manja pra caramba sobre todos os cuidados que a gente pode ter com os produtos com cosméticos de maneira geral. Mas hoje, Paulo, agora nós vamos falar um pouquinho desse mercado de trabalho, né? Só tem uma outra coisinha, Dulce, que a gente está aqui com esse novo formato, né? Mais um formato, além do sextou, que é uma vez por mês, no final do mês, sempre no final do mês, mas a gente tem aqui agora o 30 toda quinta, que é esse bate-papo de 30 minutos da gente, falando sobre temas diversos, e como você falou também, a gente está com um site novo no ar, né? O pessoal pode entrar lá, fazer download de e-books, tem uma série de coisas, matérias de parceiros nossos, tem um monte de coisa boa. Mas vamos falar lá do mercado profissional, Dulce. É para isso que a gente veio hoje. Amo falar de mercado de trabalho. O que está acontecendo? O que está acontecendo nesse mercado, né, Paulo? Que as pessoas têm nos procurado bastante, dizendo assim dos medos, muitos nos processos seletivos, as empresas mudando o modus operandi, ninguém sabe o que vai, o futuro, essa interrogação. A tendência é que o nosso trabalho, é o que eu sempre falo, a essência não vai mudar, mas a maneira como a gente faz, ela vai se transformar totalmente. E a gente provavelmente, a gente vai ter uma vida híbrida, né? Onde o on e online, a gente vai conviver com isso. Acredito que assim, 80% a gente vai conviver online e o restante a gente vai fazer reuniões presenciais, vai ter a empresa tomar um cafezinho e bater um papo. Mas É, muda muito. mas, Mas, oi, Dulce, não, só fala assim, mas foi um choque para muita gente, né? Porque todo mundo estava nessa coisa do o home office não pega, esse negócio, né? E de repente, de um momento para outro, a gente teve aí a obrigatoriedade de enfrentar isso e tantas outras mudanças, né? olha, Paula, eu falo uma coisa para você. Eu não tenho assim a data exata, não quero mentir assim, porque eu não tenho a data exata. Desde os anos 90, as empresas de call center, que na época eram os telemarketings todos de call center, eles já buscavam regularizar
o home office, mas era uma coisa extremamente mal vista. As pessoas falavam, mas esse trabalho não vai rolar, a pessoa vai ficar solta, ou não vai ter o cadastro, tem que tomar cuidado com as informações. É que a gente hoje também tem uma tecnologia que foi facilitadora disso em termos de segurança. Embora, né, que a gente tem nossos dados todos vazados para tudo com tanta preocupação. Gente, você sabe que eu estou rachando graça, assim. Depois a gente volta no trabalho. Todo mundo, quando você vai fazer, trabalha numa empresa, com alguma ação de telemarketing, as pessoas falam, não, eu não posso dar o meu CPF. Gente, não precisa. E a gente sempre discutiu isso, que o nosso CPF está por aí, né? E você vê quanto vazou o CPF, vazaram nossos dados, vazaram o CPF, vazaram... E vazou mais ainda hoje. Vazaram ontem, já vazou um tanto e vazou mais ainda as contas de telefone. É uma coisa maluca quando a gente pensa isso, né? Literalmente estamos nas redes, soltos. Totalmente. Mas voltando para o mercado de trabalho. Paulo, como é que o que você está percebendo do mercado de trabalho nesse momento? A gente veio do ano passado, um ano muito difícil, muito complicado, de muita adaptação. As empresas com bastante dificuldade, gestores não sabiam como lidar com as suas equipes em home office. Até hoje tem muita gente que ainda tem dificuldade. Mas como que você observa esse contexto todo aí agora em 2021? Pois é. Bom, é o que você falou, né? Primeiro foi o baque, o susto de todo mundo, o que fazer, como fazer, e como é que vai ficar esse negócio de emprego, mesmo home office, eu vou ainda ter o que fazer, como fazer. Agora, eu tenho visto e conversado com pessoas, por exemplo, de agências. Eu participei de uma entrevista com um pessoal de uma agência, um CEO de uma agência grande, e ele estava comentando que isso foi sempre algo que nas reuniões mensais deles eram pautadas, mas era um assunto meio delicado de se tocar. E entrou, né, de forma abrupta aí a questão do home office, todo mundo teve que engolir isso, vamos dizer assim, e para espanto deles, aumentou produtividade, deu melhor qualidade de vida para o pessoal, falando especificamente deles, né? E que tem ajudado muito. Tenho ouvido bastante isso, aumenta produtividade. Por outro lado, eu tenho visto também muitos profissionais preocupados com essa questão do distanciamento, dessas conexões do local físico, né, das pessoas. O pessoal de vendas, o pessoal que trabalha mais mão na massa ali, direto com o público. E tem um outro problema também, né? Essa questão agora também começa a influenciar muito mais as marcas corporativas do ponto de vista que, literalmente, agora, com isso aqui que nós estamos fazendo, nós somos as caras reais das marcas, né? Das marcas corporativas. Então, está havendo um cuidado muito maior de exposição dos profissionais, por eles terem maior consciência hoje de que estão representando marcas agora 100% conectadas, né? E a internet, ela deixa rastros, isso assim não tem como, é um processo extremamente complicado. E voltando ao mercado de trabalho, essa coisa que a internet deixa rastro, que a gente precisa tomar cuidado, tem muita gente buscando trabalho e a gente tem visto muita gente com medo, com receio, o que vai acontecer, como é que está esse mercado. O que eu tenho falado, gente? Abra os olhos, olhe o mercado e olhem as oportunidades. Tem muita oportunidade, o mercado nunca vai ficar totalmente parado, o mercado está se movimentando, tem muita gente fazendo entrevistas, tem muita gente participando. O que eu falo sempre é muito importante aumentar o repertório, se manter atualizado, se focar no que está acontecendo, olhar para aquilo que você faz e falar, peraí, como é que eu vou lidar com isso e vou conectar isso com o que está acontecendo? Não adianta desespero e imobilismo. É que eu brinco assim, quando você está procurando uma oportunidade no mercado, você precisa trabalhar sim, todos os dias, nos seus contatos, no seu currículo, fazer cursos online, tem muita coisa gratuita na internet. É um trabalho até você arrumar o seu outro trabalho com remuneração. Eu digo que essa fase não dá para parar, porque se para, você tem que começar tudo de novo. É uma fase muito importante que você vai ter que trabalhar muito sem remuneração. Mas lá na ponta, a remuneração com certeza vai esperar você.
É o que você falou, né? Tá volátil, a coisa tá muito dinâmica. Então, assim, você não dá para esperar acontecer. Acho que o grande problema hoje em dia dos profissionais, da maioria, não vou dizer total, mas da maioria, é ficar esperando o que vai acontecer e deitar nos louros, né, Dulce? Achar que o que eu estou fazendo hoje vai continuar se mantendo do mesmo jeito. E aí é um grande problema. Vamos lá. Publicidade, né? Uma das áreas que eu atuo, né? A parte de publicidade. Material impresso, hoje, por exemplo, parceiros meus que são donos de gráfica estão desesperados, porque praticamente diminuiu 70%, 80% o consumo de material gráfico, né? Então, eles têm que se reinventar. As agências de publicidade estão migrando muito para o... Né, quem tem essa veia, migrando para o digital, trabalhando toda essa parte de publicidade, de marketing para o digital. Aqui tem a Camila colocou aqui, o marketing pessoal pode ser aplicado em entrevistas? Opa, Dulce. Espera aí que eu fiz uma bagunça aqui. O marketing pessoal, sim. Como que a gente aplica? A gente se prepara para essa entrevista. A gente sempre diz assim, que o marketing pessoal, gente, não é fazer de conta que você é aquilo que você não é. É você se analisar bem, é aquela questão do autoconhecimento, da autoconsciência, que a gente conhecer quem é você, o que a sua marca pode fazer. E ter uma relação transparente, muito clara e muito objetiva. O marketing pessoal ajuda, sim, a você se direcionar, a você não ir para uma entrevista assim despreparada. A primeira coisa que uma pessoa que vai para uma entrevista é olhar o mercado. Não é ir lá só olhar o site da empresa, não. É olhar o que aquela empresa faz, que oportunidades tem naquela empresa para você se colocar, olhar tudo que está acontecendo. De repente, aquela empresa, ela está buscando, trabalhando com outras coisas, ela abriu o campo de atuação. É hora de você olhar. Por quê? Quando você vai para uma entrevista, é uma grande oportunidade, além de você mostrar que você pesquisou e você é uma pessoa ligada no mercado, de conectar aquilo com que você quer fazer com algo que a empresa tenha. Então, você tem que ir bem objetiva, bem clara, e numa entrevista, o que eu chamo do marketing pessoal é assim, sabendo promover aquilo que você, de verdade, faz muito bem, evidenciando nos seus pontos fortes quais as contribuições que você pode dar para aquela empresa. Porque, na verdade, é assim, a empresa está chamando você para uma entrevista porque ela acredita que você tem coisas que ela precisa, ela quer criar essa conexão. E se você não enxergar essa conexão, isso é de marketing, porque isso é uma estratégia, você tem uma entrevista não tão bem sucedida. Então, o que é? Marketing pessoal, quando você vai para uma entrevista, me preparar, olhar muito bem esse mercado, buscar essas oportunidades, olhar para mim, ver naquilo que eu faço, que eu sou muito boa, onde eu posso conectar naquela empresa. E outra coisa, seja natural, seja clara, dê oportunidade da pessoa perguntar para você, ouça com atenção aquilo que é perguntado, muita calma, sempre muita estratégia, sempre preocupada com a forma e o conteúdo daquilo que você vai dizer. Respondi, Camila? Camila. E tem mais, isso vamos dizer assim, que não vou dizer que é a ponta do iceberg, mas ainda tem muito mais coisa também, né, Dulce? Como a pré-entrevista de repente, como montar um currículo coerente, atraente, né? Gente, isso daí eu não posso deixar de falar, Paulo, porque essa criação do currículo é uma coisa que dá muita confusão. E tem algumas áreas que a pessoa fala assim, Dulce, tá de brincadeira. Que é brincadeira que eu vou botar toda a minha sabedoria numa página só? É uma página só, isso já existe faz muito tempo. O que acontece? A pessoa olha o seu currículo, quando ela bate os olhos no processo seletivo, são 6 segundos. Ela bate os olhos e fala assim ou não, isso aqui tá bom. Ela puxa esses dados. E o que acontece? Nessa puxada desses dados, aquele currículo de 2, 3 páginas não se olha. Eu falo sempre, dá uma olhada no Canvas, vê, tem um monte de modelos, vê o que tem mais a sua cara ali, ó o marketing. Não adianta eu colocar um todo high-tech ali, cheio de... Se eu sou uma pessoa num estilo mais discreto, mais tranquilo, sou low profile. Então vai lá, olha e avalie. Montar o currículo é um exercício de autoconhecimento. O que eu quero dizer com isso?
que você quer? Naquela entrevista, naquela empresa que eu já falei para a Camila, que vai lá ouvir tudo de bom, o que você está querendo daquela empresa? Então, evidencia aquilo que você acha que vai contribuir. Aquilo que você acha que vai chamar a atenção da empresa, não é para inventar, tá? É para pôr o que tem lá. Coloca em primeiro lugar e coloca as outras coisas numa outra ordem. Se a empresa se referiu a algumas competências, coloca no currículo quais são as suas competências. Então tem que prestar muita atenção. O currículo também é uma ferramenta estratégica. Não invente nunca no currículo. A única coisa que você pode fazer é dar uma mexida na ordem para chamar mais atenção daquela organização que você está buscando uma oportunidade. E tem outra coisinha também, né? São detalhes que a gente vai somando. Fazendo já um merchanzinho aqui, mas esse é o processo do nosso curso, entra nesses aspectos que as pessoas acabam deixando de lado. Um outro ponto que eu considero importante também é atentar, né? É a questão também de dress code. Não é? A gente tem também um certo entendimento de você poder participar de uma entrevista de emprego, enfim, de uma forma adequada. Né? Então, isso também entra no processo. Oi, pode falar. Só um pouquinho. E assim, gente, as entrevistas hoje são quase... Tem uma coisa importante de entrevista, é assim, muito cuidado, que alguns processos seletivos na primeira fase, eles são com inteligência artificial. E assim, tem umas que perguntam, tem uma parte que é em português, tem outra parte que é em inglês, que usa inteligência artificial. Gente, presta atenção. Quem nunca fez uma entrevista dessa e te responde rápido, tem sempre a segunda e algumas empresas têm a terceira chance de corrigir essa resposta. Deleta e responde de novo. Quando for em inglês, ficou em dúvida, ouve uma, ouve duas, para poder responder. Isso é muito importante, que tem algumas empresas que uma das partes do processo seletivo é essa entrevista com o uso já da inteligência artificial. E a outra, eu ia falar uma outra coisa que eu acabei esquecendo da entrevista. Outra coisa, o Paulo estava falando dress code. Gente, não é porque está em casa, a Linda está em casa, que o lindo está em casa, que vai ficar barbado, cabeça descabelado. Não, a gente precisa tomar bastante cuidado. E no momento da entrevista, lógico que se eu trabalho numa empresa bem meu gato, passo cachorro, chama criança, todo mundo entende. No momento da entrevista, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente precisa estar bem focada e prestar atenção. E cada vez que acontece isso, a gente perde um pouco o foco. Então, gente, ambiente bem adequado, porta fechada, silêncio, cuidado com o que está no fundo. Não precisa se superproduzir, mas tomar cuidado. Sabe, nada de coisa chamativa. Vai para uma entrevista normal. E assim, sempre procurando um bom contato visual, sempre sendo expressiva, não ficar... Cuidado com movimentos de braço, tem os movimentos mais leves. A gente tem um pouco espaço no ambiente da máquina, né? Ou a entrevista seja pelo celular, um iPad, ou pelo computador, pelo note. Sempre tomar cuidado para não fazer isso aqui. Sempre ter movimentos leves de mão para não atrapalhar, porque senão fica aquela coisa assim, passa uma sensação de ansiedade. A gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente está fazendo uma entrevista com esses sinais corporais, assim, para deixar o foco naquilo que a gente está dizendo e não no nosso excesso de movimento. São uma série de detalhes, né, que as pessoas acabam não se atentando na hora de participar de um processo seletivo. Não só também, vamos lá, não só o processo seletivo, né, Dulce? Você pode estar fazendo aqui também um negócio, tendo uma primeira reunião com um prospect, com um cliente novo, e você também tem que ter esse mesmo cuidado no momento dessa entrevista, nesse bate-papo. E eu falo, Paulo, tudo que era fechado no tititi, assim, no cafezinho, hoje está sendo fechado no cafezinho, sim. Cada qual na sua sala, cada qual na sua casa. E assim, se fecha muitos negócios pela internet. Gente, é muito cuidado. Se faz assim, olha, é assim, nunca a gente esteve tão focada nisso aqui. Nunca se teve tanto contato olho a olho, nunca se teve tanta percepção dos movimentos que a gente faz nas expressões faciais. E elas são muito fortes. Opa, microexpressões. Mas, Dulce, também tem um outro ponto aí, né? Se a gente for falar um pouco de profissões, mudando um pouco de foco, a gente ainda tem aí 10 minutinhos.
Você falou logo no começo também daquela questão das pessoas estarem com ansiedade, né? Com medo do novo, do que vai acontecer. E a gente tem aí já o entendimento que daqui para frente algumas profissões vão sumir ou diminuir muito a sua necessidade e vão surgir outras, né? Então, o que a gente poderia dizer ou deixar aí de toque para o pessoal nesse sentido? Do tipo, a sua profissão pode ser que não acabe, mas ela não vai ser mais a mesma ou do mesmo jeito que você faz. A minha já não é mais a mesma, a sua não é mais a mesma. Então, ó, gente, eu vou dar um exemplo de uma coisa bem ridícula, mas que é para não esquecer. A nossa vida é como se a gente estivesse constantemente, imagine vocês no mercado, dentro de uma piscina. Se você entrar dentro dessa piscina e não fizer movimento nenhum, você vai afundar. E vai ter muita dificuldade na hora de levantar e botar a cabeça para fora. E o que você tem que fazer com o mercado? É a mesma coisa. Você tem que mexer, você tem que buscar. Quanto mais você se mexe, tudo que tem em volta, a água que tem em volta também se mexe. O mercado é a mesma coisa. A tua profissão, aquilo que você faz, quanto mais você se mexer, buscar conectar com coisas diferentes, aprender coisas diferentes, você vai achar um caminho. É o que eu falei, o conhecimento é uma coisa melhor que a gente tem. Ele vai muitas vezes mudar a direção, mudar agora a essência, não. Então, a gente pegando aquilo que a gente faz hoje, complementando, olhando o mercado para falar, isso aqui que eu faço, mas olha que eu tenho aquela questão assim, puxa vida, eu faço isso, mas eu também sei fazer aquilo muito bem, eu tenho competência para fazer aquilo. É juntar, gente, as profissões da gente, a gente não precisa nascer e morrer na mesma profissão. O conhecimento que a gente traz é nosso para o resto da vida. A gente só precisa movimentar, mexer com ele. Por exemplo, eu fiz um curso há pouco tempo de marketing digital. No meu grupo tinha 2 advogados, um médico, um bioquímico, mudando para o marketing digital. O médico falou, olha, eu trabalhava no pronto-socorro e estava enlouquecendo, eu não estava aguentando mais. Quando eu vi esse negócio de Google Analytics, eu vi não sei o quê, mas eu fiquei tão feliz. E o outro, um advogado falou, eu busquei uma alternativa, eu escrevo super bem, eu adoro lidar com dados, eu sou uma pessoa detalhista, e eu fui para um Analytics. Então, assim, gente, eu não estou falando que isso é o melhor caminho, eu estou falando as coisas que podem serem modificadas. Como conheço uma dentista que foi para a área de modas, para a área de moda. Só aquele detalhe, aquela coisa ali, aquele cuidado, me dei super bem. Então, é isso que eu falo, ninguém perde, a gente não perde a essência, a gente não perde a formação. Mas a gente tem que ficar tomando bastante cuidado, Paulo, sim, porque algumas profissões, principalmente aquelas que são que tem algum tipo de substituição pela automação, elas serão modificadas. Os médicos já têm bastante modificação. Hoje você faz uma cirurgia a quilômetros de distância com seus robôs, com a inteligência artificial e tudo mais. O Watson já está pós-graduado, já não é mais só uma pequena inteligência. Então, hoje se faz isso com muita facilidade. Então, assim, aquilo que o médico faz, ele continua fazendo, só que agora ele tem um robô. Os laboratórios com essas... Gente, olha, mais que essa pandemia, ela trouxe várias lições. Quantas coisas que a gente fez, mas a gente fez, todo mundo fez de uma maneira diferente. Qualquer um de nós no trabalho, quanta coisa, vacina, né, Paulo? né? A própria vacina, ela a criação da vacina, anos, né? Anos para se produzir, em pouco tempo se produziu, né? Então, assim, essa evolução, ela eu acho assim, aquilo que a gente costuma falar, né, do lifelong learning, né? Aprendendo sempre. E eu acho que, assim, o grande lance da gente é dar um pouco a cara à tapa e aprender coisas talvez diferentes que a gente fala, que talvez no primeiro momento você acha que não conecta, mas você pode achar dentro do seu próprio mercado o uso para tantas coisas diferentes e você se destacar com isso, né? Que você sabe fazer. É importante a formação? Sim. Claro. Mas a formação é uma base. Depois disso, você parte para outras coisas. Eu acho que isso vai ser cada vez mais em todas as profissões, que tem muita coisa se modificando. Por exemplo, ó, essa semana eu tive, por intermédio de uma pessoa que fez um trabalho comigo, me indicou
uma cliente, né, entre aspas, um prospect de Minas Gerais para trabalhar o desenvolvimento de marca. Muito bem. Como que a gente vai fazer? Viajar não dá, aquela coisa toda. Vamos fazer a reunião pelo Zoom. Legal. Qual que foi aquilo que você falou? Não é uma entrevista, mas como eu me preparei? Conhecendo um pouco do conteúdo da empresa dessa pessoa, sem saber exatamente o que ela estava querendo, mas eu pensei assim, como eu gostaria de receber uma apresentação de uma empresa. Então, eu preparei todo um material que depois eu compartilhei a tela com ela, para que ela pudesse ficar à vontade, né, assim, tranquila, e entender todo o processo que eu trabalho. Bom, no final da história, a gente acabou fechando um trabalho com ela. Por quê? Porque ela sentiu segurança, né, e transparência naquilo que eu passei na reunião. Então, tem essa questão também da conversa aqui, de como a gente está se comunicando, a pessoa sentir esse olho no olho, né, a forma como você traz o conteúdo, você apresenta a tua proposta, ou você se apresenta, enfim. E se você conseguir exemplificar, melhor ainda. Então, tudo esse conjunto de situações que normalmente a gente não usaria no método convencional, num bate-papo tradicional, a gente traz para cá. E você adapta. E aí é onde você acaba conseguindo fazer a sua diferença, né? E eu acho que assim, essa busca, essa diferença, essa busca é uma coisa para qualquer profissional de qualquer área. Eu acho que assim, tem a nossa inteligência, a nossa capacidade, o nosso conhecimento, ele está disponível. Só falta a gente adaptar aquilo que as condições do mercado. Eu conheço profissional muito inteligente, preparadíssimo para fazer uma série de coisas que está com muito medo do mercado. E isso, assim, eu estou falando, gente, de diretores, assim, que, sabe, se a empresa me diminuir, o que vai acontecer? E isso é o medo, e o medo impede a gente de ver oportunidades no mercado. E, gente, e assim, nós podemos contar conosco, aquilo que está aqui dentro é o que vale. Se você deixar de fazer isso, amanhã você vai buscar fazer aquilo. Você não depende de ninguém, você depende de você para buscar. Ninguém vai fazer isso por você. Isso é bem importante. Não adianta nesse momento delegar, não adianta nada disso. Quem tem que administrar isso é só cada um de nós que administra, que faz essa gestão mesmo da vida, a gestão da carreira, que vê se aquela oportunidade está ok ou não ok. É de cada um. Isso ninguém. A gente pode trocar, conversar, mas o caminho é muito solitário. E outra coisa, Dulce, também o que serve para um pode não servir para o outro. Então, não existe a receita de bolo, né? Vamos dizer assim. Talvez a forma como você vai interagir com o mercado, a forma como você vai seguir o plano da tua carreira, que pode ser a mesma área de atuação que a minha, não sirva para mim. Porque você tem habilidades, você tem competências que talvez eu não tenha. Então, se eu for tentar fazer a mesma... vou usar a mesma estratégia da Dulce. A probabilidade de quebrar a cara é grande, porque não está alinhado com quem você é. Ó, e eu brinco assim, nunca se compare, porque se você sempre sai perdendo. A pessoa, assim, ela tenta se comparar, a gente não dá, ela nunca vai fazer aquilo que o outro faz com facilidade, embora ela tente. Então, não se compare, olhe para você. Todos nós, todos, sem exceção, a gente tem pontos fortes, a gente tem coisas que a gente faz muito bem. A gente tem que olhar primeiro para cá, olhar para o mercado, depois olhar para cá. Pare de olhar o vizinho, pare de olhar aquele que fez isso, deu certo, o outro já está, não sei. Não tem. E outra coisa importante, Paulo, as pessoas me perguntam, mas passou dos 40, passou dos 50? Não existe isso. Eu trabalhei o ano passado com uma pessoa de 75 anos, brilhante, foi diretor de uma empresa, foi embora, né? Depois de um tempo X, depois de 70 anos já não podia mais ficar, e ele faz um trabalho até hoje maravilhoso. E ele falou assim, ele mudou totalmente de área, tá, gente? Ele foi fazer uma coisa totalmente diferente. E ele fala que foi a grande virada, que ele não sabia que ele era capaz de fazer tanta coisa. Você vê só? Não tem tempo ruim, na verdade. Você tem que acreditar em você, né? E fazer as coisas que estão realmente alinhadas ao que você acredita, né? Os seus valores. E com certeza vai dar certo. Acho que a mudança ela só vem para melhor. Pode assustar num primeiro momento, né? Essa avalanche de coisas novas, de informações, de possibilidades. O que eu brinco, né? Pega um helicóptero, olha de cima, tudo que é possibilidade
e começa a separar. Isso tem a ver comigo, isso aqui não, isso aqui pode ser. Avalia, monta esse cenário e começa a testar. Eu acho que essa prototipagem é muito interessante. Testar e se mexer. Mexa-se, gente. Mexa-se, não deixa a coisa parar. Quando para, a gente desanima. Fazer tudo isso é a gente começar, é o que eu falei, é aquele trabalho sem remuneração, que você investe, que você busca, procura e aproveita para aumentar repertório, fazer curso gratuito, ver o que está acontecendo de curso novo, rede nova, vai atrás, pesquisa o que está acontecendo com as empresas, pesquisa as notícias, abre mesmo para você poder ampliar a tua percepção do mundo e do mercado. É. Dulce, E Paulo, já chegando... estamos indo embora. A semana que vem a gente vai... a semana que vem nós não estaremos nesse canal, a gente vai estar no Clubhouse. Na outra semana a gente vai para o Facebook. Cada semana a gente vai para um lugar, para poder cada semana com um tema diferente. A gente vai falar de mercado, a gente vai falar de autoconhecimento, vai falar de marca corporativa, marca pessoal, competências. Cada semana tem um assunto. A gente só não fala de política, religião e futebol, tá? O resto a gente fala tudo. E aí, gente, é o seguinte, sigam-nos nas nossas redes aqui, você já tem o Simpoiu Brasil, né, tanto no Facebook como aqui no Instagram, tá? E nós vamos estar postando em que rede nós vamos estar falando, ok? Vejam também o nosso site, lá tem bastante material novo lá, na News, o site está novinho, com bastante coisa legal para vocês, tá bom? Gente, muito obrigado por estar aqui no nosso primeiro 30 toda quinta. Tá? Jane, Gui, Camila, Gabriela, todos estão aqui. Muito obrigada. Um super beijo para vocês. Entrou agora, Ilse. Estamos já terminando o nosso 30 na quinta. São só 30 minutinhos de bate-papo com muito conteúdo. Mas quinta-feira que vem, 8h30, nós vamos estar aqui novamente, só que pelo Clubhouse, dessa vez, trazendo mais conteúdo para vocês. Tá bom, gente? Valeu. Até mais. Boa semana para vocês. Bom final de semana, que amanhã já vai ser. Já sextou. Beijo. Tchau. Dia 26 sextou, hein, gente? A sexta-feira com a gente. Beijo.